amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu tô pro vídeo bem legal, um vídeo que vocês me pediram muito e há muito tempo que eu perdi esse vídeo, que é pra contar um pouquinho como é que foi minha trajetória desde a minha infância até chegar na faculdade de medicina, como é que era a minha rotina de estudos. Então hoje eu vim contar tudo pra vocês. Eu até anotei aqui uns pontos que eu não poderia deixar de falar. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não deixa de curtir, e se é novo no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Então bora logo pro vídeo que eu vou contar toda a história da minha vida em relação a estudo. Bom, decidi começar a falar com vocês em relação ao meu ensino fundamental, porque eu acho que a parte anterior, assim, de prezinho não importa, não tem influência, e eu não queria começar só do ensino médio, porque eu acho que o meu ensino fundamental teve bastante influência na minha trajetória em relação até chegar no curso de medicina. Bom, eu sempre estudei em escola particular, só que tem uma grande diferença em relação ao meu ensino médio e ensino fundamental. Por quê? O meu ensino fundamental eu fiz numa escola no interior do Pará, eu morava em Altamira, então eu fiz o meu ensino fundamental todo lá, até o 9º ano. A escola era uma das melhores da cidade, ainda é uma das melhores da cidade, só que o que acontece? Comparando com as escolas daqui da capital, ou até mesmo de outras cidades, tanto do estado quanto fora do estado, a escola era, tipo, bem inferior o nível. O porquê? Vou explicar pra vocês por que era inferior o nível. Lá nessa escola, ninguém falava de vestibular, de Enem. Então, assim, eu não tinha a mínima ideia do que era vestibular. Eu achava que era uma prova comum. Ninguém citava, tipo, no ensino fundamental, e eu vejo pela minha irmã que estudou, tipo, o ensino fundamental aqui em Belém. Cara, tipo, desde pequeno eles falam sobre vestibular, incentivam a estudar, e lá não, tipo, não tinha disso. Então lá a gente só estudava pra passar de ano, ninguém estudava pensando em aprender pro vestibular. Então essa é uma grande diferença que eu percebi em relação à escola lá e à escola aqui. Não sei como é que tá lá agora, mas na minha época de ensino fundamental era desse jeito. Outra coisa que eu percebi também era a parte de redação. Lá a redação, o que a gente menos fazia era escrever. A gente fazia teatro, a gente ficava fazendo qualquer coisa menos escrever, e quando escrevia era tipo, como foi minhas férias? Apenas isso. Então não tive base nenhuma de redação. Eu fui pro ensino médio sem saber escrever nada. E eu lembro uma vez que eu tava na 8ª série, que é o atual 9º ano, e uma aluna que era de Belém, o pai dela tinha sido transferido pra nossa cidade, ela perguntou na aula de redação: professora, quando queremos fazer redação estilo Enem? E a professora olhou e falou assim: ah, não, isso é só no 3º ano. Então dá pra ver que, tipo, a menina já tinha estudado ensino fundamental em Belém, então ela já tinha uma noção de redação, estilo Enem e tal. E eu super, tipo, nem sabia o que era vestibular, gente, não sabia mesmo. E outra coisa que também pesou bastante é que na 8ª série lá eu não tive química, física e nem biologia. E aqui o pessoal de Belém tem na 8ª série química, física e biologia. Então, tipo, não tive essas matérias e pra mim eu tava super de boa. Sempre era uma das melhores alunas da sala, tirava nota boa, mas assim, o meu estudo era fazer exercício de casa e na semana de prova estudar, era apenas isso, não tinha hábito de estudar. Quando foi pra eu passar pro 1º ano do ensino médio, meus pais decidiram que eu me mudasse pra Belém pra poder estudar numa escola melhor, pra me preparar pra vestibular. Meu pai tinha uma noção melhor de vestibular e tal. Então eu, minhas irmãs e minha mãe viemos pra Belém, e o meu pai não poderia vir pra cá porque ele tinha clínica lá e tal. Então meu pai, por isso que ele não fica aqui durante a semana, ele fica lá trabalhando e vem toda sexta e volta toda segunda pra lá, só pra explicar pra vocês. Então eu me mudei pra Belém e eu super animada, tipo, escola nova e tal. Ah, e só pra atualizar vocês em relação à idade, eu faço aniversário em setembro, dia 29 de setembro, ou seja, bem no finalzinho do ano. Então eu fiz praticamente todo o meu 1º ano com 13 anos, eu era muito nova em relação ao pessoal da minha turma, eu tava fazendo 15 e eu fiz 14 no final do ano. Então eu era bem novinha em relação à turma. E eu cheguei super animada e tal, fui assistir minha primeira aula de química. E aí o professor, tipo, começou a dar aula de química e ele falou assim: ah, como a gente aprendeu já no ano passado. E eu fiquei tipo, no ano passado? Eu não aprendi química no ano passado. Gente, isso com química, física e biologia. Eu não tinha estudado nada das matérias que eles tinham estudado no ano passado. Então eu fiquei muito perdida, eu tive muita dificuldade em química, física e biologia. Minha mãe eu tive que ir atrás de professor particular, de aula de reforço pra poder estudar. Tipo, eu nunca fui aluna de ter professor particular, nunca tinha tido. Só que eu precisei porque, assim, eu não tinha estudado aquelas matérias que o professor tinha estudado. E o professor já começou a matéria, tipo, de onde ele parou, e eu não tinha aprendido nada daquilo. Então eu precisei ir atrás de professor, tive bastante dificuldade, mas até aí, então, tava tudo super de boa. Só que eu era também, não tinha visão ainda de vestibular. Eu vim pra Belém, mas eu ainda tava com aquela visão, tipo, de passar de ano. Então eu estudava pra passar de ano. Chegou o final do ano, aqui em Belém tinha um vestibular da UEPA, da estadual, que era o vestibular seriado. Então no 1º ano você fazia uma prova, no 2º ano você fazia outra, e no 3º ano você fazia a 3ª prova. Fui fazer aquela prova, mas pensando assim, uma prova comum, né? Super de boa. Foi e tal, tipo, tava um pouco nervosa, mas eu tava, tipo, muito... ah, vou fazer essa prova e pronto. E eu sou uma pessoa que quando eu fico nervosa, eu sinto muito sono. Então o que aconteceu? Cheguei lá pra fazer a prova, fiz a primeira questão, fiz a segunda, dormi. A prova começava às 8 da manhã, quando deu 10 horas da manhã eu acordei. Tipo, todo mundo já praticamente terminando de fazer a prova e eu tinha feito 2 questões. Gente, pense no desespero que eu fiquei. Mas eu consegui fazer todas as questões, tipo, na pressa, algumas eu chutei.
deu tudo certo. A minha nota não foi das melhores nem foi das piores. Foi uma nota mediana, assim, mediana pra alta. Foi uma nota que a maioria das pessoas, assim, boas da sala tiraram. Mas até aí eu tava, tipo, super de boa, né? Tranquila. Aí eu fui pro segundo ano super de boa. Ah, não vou estudar, aquela empolgação de início do ano. Comecei o ano conseguindo estudar direitinho e tal. E, tipo, do meio pro final eu já, tipo, não conseguia mais estudar. Estudava às vezes não estudava só pra passar. E aí fui fazer o segundo ano a prova, mesma coisa, dormi. Acordei, tipo, já era umas 9 e pouco, fiz a prova. A nota também foi mediana, não foi uma nota muito boa, mas pra medicina, como vocês sabem, nota mediana não basta. Fui pro terceiro ano com 15 anos, e aí eu era muito nova. Foi um ano que eu tentei mais estudar, mas eu não tinha aquele hábito de estudar sempre. Então assim, um dia na semana eu estudava pra valer, os outros eu estudava mais ou menos, enrolava. Então eu tinha muito de enrolar, tipo, eu vou estudar, sentava, abria o meu livro, estudava 20 minutos, pegava o celular e ficava. Era super viciada em Twitter, coisa tipo. E ficava no celular, tipo, meia hora, aí voltava, estudava mais 10, mais meia hora no celular. Então foi assim que passei meu terceiro ano. Chegou ao final do ano, foi a primeira vez que eu ia fazer o Enem. Fui fazer o Enem, gente, eu dormi o Enem. Dormi no Enem, dormi 2 horas do Enem. Vocês têm noção do que é isso? Tive que chutar algumas questões, é sorte que eu sou muito rápida. Então assim, eu consegui fazer boa parte, chutei algumas. Fiz o primeiro dia, fiz o segundo, corrigi, pensei, não me dei bem. Pensei que tinha me dado mal. Só que aqui na minha cidade a federal não era tipo assim, só Enem. A primeira etapa era o Enem, a segunda etapa era a prova específica da federal. Então você tinha que fazer essas 2 provas e eles faziam meio que uma média e tal. Aí tá, né, me inscrevi pra prova da federal e tal. Só que assim, eu achei que tinha me dado muito mal no Enem. Aí minha mãe falou, não, mas vai lá e faz. Eu falei, mãe, não adianta eu ir lá fazer, tipo, eu acho que eu me dei mal no Enem. Fui lá, tipo, obrigada, fui fazer a prova obrigada. Cheguei lá, fiz de qualquer jeito, tinha um evento pra ir depois da igreja e tal. Então eu fiz a prova de qualquer jeito e fui-me embora. Pensando, tipo, não vou passar mesmo, ano que vem cursinho. Estava, tipo, super de boa com isso, de ir pra cursinho. Eu achava que era uma coisa super de boa, eu era muito desligada, muito lerdinha, sério, pra essas coisas. Quando saiu o resultado do Enem, eu me surpreendi com o TRI, porque a minha nota foi muito alta, foi bem alta a minha nota. É tanto que pelo SISU eu passei na federal de outro estado, só que meus pais não deixaram ir. E eu teria passado se eu tivesse feito uma boa prova da federal daqui. Porque a minha nota o que matou foi a prova federal daqui, porque o Enem tava com a nota muito boa. Me arrependi super, fiquei tipo super mal. Falei, caraca, eu fiz a prova de qualquer jeito e tipo, eu poderia ter passado. E em relação à federal de outro estado que eu passei com a nota do Enem, meus pais não deixaram, que eu era muito nova, eu tinha acabado de fazer 16 anos. Fui pro cursinho, foi aí que realmente bateu a ficha do que era cursinho, de ter que estudar. Foi aí que eu comecei a criar meu hábito de estudar, eu consegui estudar todos os dias. Assim, com muita dificuldade, mas eu conseguia estudar todos os dias. Fui, me esforcei pra caramba e tal. Mas infelizmente não deu certo aquele ano. Não consegui passar naquele ano, no meu primeiro ano de cursinho. Fui pro segundo ano de cursinho muito triste, muito triste. Eu tava, tipo, muito mal por ter ido de novo pro cursinho. E aí eu já tinha muito bem a mentalidade de estudo. Eu já tava criando um hábito de estudo, já tava conseguindo. Então, tipo, eu tinha estudado pra caramba aquele ano. Eu tinha me abdicado de muitas coisas, mas eu não tinha conseguido passar. Então, eu tava muito triste e eu, tipo, fui determinada. Eu falei, esse é meu último ano de cursinho. Foi que eu fui determinada. Eu nem falei pra vocês em relação à prova da estadual, né? A estadual eu tinha feito primeiro ano e segundo ano. No terceiro ano, não consegui passar para a terceira etapa. Então, tipo, perdi aqueles 3 anos que eu tinha feito. No primeiro ano de cursinho, eu fiquei em dúvida. Ela tinha 2 opções, o PRISE e o Procel. O PRISE era quando você fazia o vestibular seriado, ou seja, você precisava dedicar 3 anos pra poder fazer o vestibular. E o Procel, ele era, tipo, só uma prova única, tipo. E aí eu fiquei muito em dúvida em qual deles eu fazia. A concorrência era muito maior no Procel e no PRISE a concorrência era super baixinha. Tipo, enquanto o Procel era, tipo, sei lá, uns 70 e poucos por vaga, não lembro direito, mas era mais ou menos isso. E no PRISE era, tipo, 7, 8 por vaga. Então eu falei assim, vou refazer o PRISE. Então eu fiz o primeiro ano de cursinho Enem e a primeira etapa do PRISE. Fui pro segundo ano de cursinho e falei assim, esse é meu último ano. Então no segundo ano de cursinho eu estudei pra caramba, não saía, não fazia nada. Era, tipo, todos os dias, de segunda a segunda, estudando. Eu realmente tinha criado o hábito de estudar, então tava estudando pra valer. E aí eu fiz o Enem, me dei bem no Enem, assim. E aí foi o ano que eu decidi, fiz a segunda etapa da UEPA e foi o ano que eu decidi, não, eu vou fazer o do CESUPA, que é a minha faculdade, que é uma faculdade particular. Aí eu fiz a prova também, aí pronto, fiquei só esperando os resultados. Aí logo saiu o resultado do CESUPA, que é a primeira que sai, aí eu tinha passado e tal. O meu pai falou assim, não, bora te matricular e tal, enfim, me matricularam lá no CESUPA. Saiu o resultado da UEPA, eu também tinha tirado uma nota boa na UEPA, eu tava com uma nota boa no PRISE, mas era a segunda etapa ainda. E no Enem era uma nota boa, mas não era aquela nota excelente. É tanto que assim,
Vou falar pra vocês como é que ficou a minha colocação. Eu quase passei na federal naquele ano, no meu segundo ano de cursinho. Ficou faltando 4 ou 5 pessoas pra eu ser repescada, algo do tipo assim. E aí, só que assim, são 140 vagas, se não me engano, a federal daqui. Só que metade, se não me engano, é pra cota, algo do tipo. A minha colocação foi 110, se não me engano. 110, 115, foi 100 e alguma coisinha minha colocação. Se não fosse por ter essa divisão pra cotas e tal, eu com certeza passaria. E se ela fosse no mesmo esquema que é hoje, porque hoje a estadual daqui não tem mais prova dela mesmo, ela também é Enem. Ou seja, geralmente quem passa na federal passa na UEPA. Então, querendo ou não, o número de vagas é como se fosse, tipo, aumenta o número de vagas pelo Enem. Então, se tivesse nessa época esse mesmo esquema, eu com certeza teria passado, tipo, em alguma das duas. Mas, enfim, não fui chamada, fiquei faltando, tipo, 4 ou 5 pessoas pra ser repescada. Meu pai falou assim, não, quer saber? Não faz cursinho, vai fazer essa faculdade é muito boa. Ele foi pesquisar, tinha alguns amigos que os filhos já estavam formados por essa mesma faculdade minha. Aí ele falou assim, não, é boa a faculdade, tem gente passando em residência nela, então vai e faz. Foi assim a minha trajetória, gente. Vocês viram que foi difícil eu pegar no tranco pra estudar. Hoje vocês me veem aí estudando, tendo aquela rotina de estudo, já tenho o hábito de estudar. Então eu já consigo estudar super de boa. Vocês olham aí os vídeos eu estudando pra valer. Mas vocês estão vendo aqui, quem assistiu esse vídeo sabe que foi difícil. Foi um processo muito árduo pra chegar nessa rotina de estudos que eu tenho hoje. Fui de pouco a pouco conseguindo. No início foi muito difícil pra mim, assim como é pra você. Então esse vídeo foi pra motivar vocês. Vocês olham eu estudando super e ficam tipo, como você consegue? Tem gente que manda mensagem perguntando como é que eu consigo, como é que eu fiz. E, gente, foi um processo gradual. Eu, assim como vocês, não consegui estudar, vocês estão vendo aí. Mas, enfim, eu vim aqui compartilhar com vocês a minha história, que não foi aquela história super de sucesso que todo mundo vê por aí. Já eu estudei um ano e fui e passei. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no gostei. Se é novo no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, super beijos e tchau, tchau.